é um grande prazer. Acho que a carteira Z, se não foi a primeira ali, descobriu, entre aspas, ali a revelação do campeonato Real Investor lá em 2018, né? Logo no comecinho, ficamos muito felizes em ver a competência da gestão, o trabalho muito sério que vem crescendo também a equipe, com o nosso grande Anderson Luiz aí, agregando sobremaneira, com bastante... O pessoal fala do livro dele aí, não tem uma pessoa que não elogie como investir em small caps, né, Daniel? Não, e esse livro aí ele deve ter sido escrito há 50 anos atrás e continua valendo, né? 50 anos é jeito de falar, mas tipo, há 15 anos atrás, o Anderson vai falar pra gente, e continua valendo, você lê lá e ele continua valendo, principalmente para esse período agora, né? A bolsa cai, aí os ativos ficam descontados, aí você volta lá e vê direitinho, que é exatamente o que o Anderson fala no livro. No livro dele é o Small Caps, acho que todo mundo conhece. Bom, até virou o apelido dele, né? O Anderson Small. É isso. Eu queria passar então já para o César e para o Anderson para dar as palavras iniciais e também, Daniel, agradecer também desde 2019 aquele evento presencial no Rio aqui, que eles vieram aqui, foi um evento muito bom no Autumn Palace aqui em Copacabana, então vamos ver se ano que vem a gente consegue fazer de novo esse evento presencial. E obrigado, César, obrigado, Anderson, se vocês puderem dar as palavras iniciais aí antes de a gente começar a bombardear vocês aí de perguntas. Bom, Rafael, Daniel, é um prazer novamente estar com vocês. A gente gosta muito do trabalho de vocês. Zatara, acho que é verdade, você recomendou o Fundo Real Investor bem no comecinho. Acho que a gente nem estava nas plataformas, né? Então tinha uma dificuldade com os assinantes para estar orientando, né? Como abrir uma conta na Melon, enfim, um processo bastante burocrático, mas isso mudou bastante. Hoje o fundo tem 37 mil investidores, né? Teve bastante sucesso aí desde o seu início. E a gente segue o mesmo trabalho, a mesma filosofia, né? Acho que desde o início, né? Igual você comentou, assim, um pouquinho talvez da que o investimento em ações no longo prazo é uma máquina de transferir dinheiro dos impacientes para os pacientes, né? Estamos aqui com bastante disciplina, acho que escolhendo muito bem as empresas. Em momentos bons a gente tenta ter um resultado melhor, momentos ruins talvez perder menos, enfim, e no longo prazo a gente consegue ter um belo de um retorno composto, né? E igual há pouco eu estava ouvindo o painel lá do Markowitz, né? Falam aquela máxima, né, que para você conseguir um retorno diferenciado você tem que correr mais risco, mas se você fizer um trabalho bastante adequado, comprar boas empresas com bastante margem de segurança, acontece o contrário, né? Você consegue ter um retorno melhor e com menos risco, né? E o livro do Anderson realmente é um sucesso. E eu acho que tem um destaque especial que ele escreveu no finalzinho de 2007, começo de 2008, no auge ali da euforia, né, antes da crise, e o livro continua atualizado, né? O pessoal pede às vezes uma reedição já atualizada, né? Igual o Graham fez lá várias edições, o pessoal pede uma reedição do livro do Anderson. Obrigado, Rafael e Daniel, pelo convite. Aqui é uma honra participar desse evento. Aqui ao lado do César, que é o grande gestor aqui da Real Investor. É muito bom estar junto de vocês aí, o pessoal que a gente realmente admira bastante. E tem uma filosofia de investimento muito parecida, assim, né? Então, eu brinco com o César aqui, a gente vai estar jogando em casa hoje. O Rafael tá andando na cripto também, viu, Anderson? Não é tão aderente não, viu? Acho que tem uma pimentinha de cripto e algumas carteiras aí, pelo que eu fiquei vendo pelo nome ali. Tem uma galera aí que tá perguntando se vocês vão falar de metaverso hoje, inclusive. Eu já comentei com o César aqui que a gente tá louco que o pessoal venda todos os ativos reais do mundo real para comprar metaverso, assim, porque nós vamos nadar de braçada, daí os únicos interessados ainda em investir nos ativos disponíveis aqui diminui bastante a concorrência. E sobre o livro, como lembrou, assim, no meio da crise ali, teve um momento que o pessoal deixou de considerar importante recompra, deixou de considerar o lucro como algo fundamental de um negócio, começou uns múltiplos assim meio estranhos. Aí eu parei para dar uma lida lá, porque será que mudou tanto assim? Aí eu dei uma olhada assim, li e pensei, poxa, realmente eu ainda acredito no que está escrito aqui. Então eu acho que ele continua bem atual e nesse momento de crise ali foi bem interessante. Principalmente tem umas passagens ali sobre recompra e ofertas públicas, que o mercado deu uma pirada durante um momento ali. E tem uma parte ali que fala sobre crescimento também, quando o pessoal acredita que uma empresa só vai dominar o mundo e não vai ter concorrência, né? E começa a precificar isso
de uma forma totalmente inadequada. Eu acho que esses 2 pontos assim ficaram bem fortes nesse momento atual de mercado. Legal, e eu acho que a gente pode começar falando aqui, eu acho que esse evento de fim de ano, né, como a gente tem sempre retrospectiva de muitas coisas que foram feitas no ano recente, que vocês pudessem falar um pouco sobre isso. É óbvio que o fundo tem um viés longo prazista, não vê ano a ano, mas com certeza vocês devem fazer um balanço, nem que seja psicológico, em reuniões, de como andou o ano, de como foi, oportunidades. Se puder fazer uma breve retrospectiva de como foi 2021 para vocês. Ô Rafael, Anderson, deixa eu começar aqui, depois acho que você complementa, mas foi um ano super tranquilo, a gente está caminhando aí para fechar no -2, ou seja, foi tranquilo, não aconteceu quase nada no ano aí. A gente estava até revendo um pouquinho, né, acho que nesse período a gente revê bastante os nossos erros e acertos, né, então tentando fazer uma retrospectiva rápida. Começamos o ano empolgados, né? Depois da pandemia, era aquele ano de reabertura, né? Então, de fato, ali um monte de empresas baratas, principalmente nós, assim, acabamos se posicionando um pouquinho mais no mercado interno para empresas que caíram excessivamente ali no ano de 2020. Então, a gente iniciou o ano animados. Só que até março aconteceu o contrário, né? Acho que o governo foi um desastre, o mercado interno aqui sofreu muito, o dólar subiu, o mercado veio a segunda onda, assim, muito mais forte do que imaginava, então aquilo que a gente esperava que ia acontecer no primeiro semestre foi postergado, acho que para o segundo, né? A gente chegou a cair uns 10% ali em março, até caindo uns 2%, 3% a mais do que o Ibovespa, né? Então um resultado um pouco frustrante. Para nossa sorte, ali logo depois de março as coisas melhoraram um pouquinho. Então, de março a junho, a gente saiu de -10 para +10, assim, de alta, abrimos uma pequena vantagem para o Ibovespa. Acho que nesse período também mostraram que o ser humano, assim, aprendeu a conviver um pouquinho aí com o Covid, né? Mesmo com essa segunda onda, assim, grave, as coisas foram voltando, assim, gradativamente à normalidade. Acho que a gente teve uma temporada de resultados muito favoráveis. Eu acho que até destacando no primeiro trimestre, segundo, terceiro e provavelmente no quarto, assim, as empresas nossas estão indo muito bem, na média, assim, superando positivamente. Então a gente teve acho que um bom resultado. Aí de julho a novembro, acho que foi um desastre de novo. A gente devolveu toda aquela alta, chegamos a cair uns 6, 7% no ano. O Ibovespa caiu uns 14, 15. A gente está, assim, bem frustrado, assim, com o resultado, né? Logicamente, a gente quer agregar valor, mas quando a gente olha no relativo, principalmente com vários fundos da indústria, assim, renomados, vários que a gente admira, alguns caindo 30%, 25%, 20%, não que a gente sofre, assim, menos, mas no relativo o resultado ficou um pouquinho mais tranquilo. E agora, nessa reta final de dezembro, a gente está esse mês quase subindo 5%, a queda do fundo no ano ali vai para uns 2,5%, contra uns -9%, -10% do Ibovespa, e a gente ainda acredita aí que tem algumas semaninhas aí, estamos acendendo uma velhinha para pelo menos fechar no positivo, né? Tem um driver muito forte agora no final do ano, né, que é o recesso parlamentar, né, que deve ajudar um pouquinho. Enfim, mas foi um ano bem atípico e, Anderson, até se puder complementar ali, porque acho que com certeza esqueci um monte de coisas aí. Foi um ano bem complexo. O ano começou de forma surpreendendo, assim, com o dólar subindo forte e as commodities também, né? Então, isso é um evento raro no mercado, né? De dólar enfraquecido no Brasil, ao mesmo tempo que as commodities subiam. Isso favoreceu muito alguns negócios ligados ao mercado externo e, ao mesmo tempo, como a Bolsa é muito posicionada nesses segmentos, ela subiu de forma relevante. Aí teve um momento assim que as empresas que estavam recomprando ações foram ignoradas pelo mercado, e isso historicamente funciona, significa que os gestores estão vendo que a empresa está barata, e em vários casos, né? Às vezes recompram só para parecer que é barato, mas muitas vezes realmente é. Várias empresas pagando bons dividendos sendo massacradas aí, que surpresas e lucros. E outro fator muito relevante que teve durante o ano, que afetou muito o mercado interno, foi o aumento de juros, que no início do ano parecia que ia terminar em 2%, 3%, até tinha previsão ali, feita em janeiro, fevereiro ainda, todo mundo dizendo que dezembro ia acabar em, no máximo, 3%, o mais pessimista achava isso, e de repente estamos caminhando para terminar, vai terminar em 9,25% e encomendado 10
1,75 na próxima reunião do Copom. Então, o juro subiu de forma muito forte, assim, amassou muito o mercado interno, e o mercado acaba também exagerando um pouco. Acho que outro fator que foi relevante aqui dentro foi um fluxo de capital de saída do mercado, e acaba impactando os ativos domésticos novamente, porque fundos que têm pessoas físicas como investidores institucionais acabaram sofrendo saques, e essa liquidez de saída, esse fluxo, que não tem nada a ver com o fundamento das empresas, é bom que se diga, está gerando excelentes oportunidades. Assim. Então, essa é a melhor queda que existe para investir. Quando ela é motivada por fluxo de saída, ou alguém resgatou o dinheiro do fundo, ou o institucional vendeu, cai e não tem um comprador de peso suficiente para suportar e fazer a contraparte. Por exemplo, o estrangeiro é o que mais tem comprado esse ano, geralmente ele não foca em ativos domésticos, né? Isso tem gerado uma boa distorção, assim a gente tá bem animado. E outros dois fatores que eu acho que é relevante ainda, no momento teve taxa de juros negativos, que fez com que ativos que tivessem uma perpetuidade no balanço, fosse o lucro começar lá em 2040, tivesse a mesma precificação, aliás, uma precificação superior a ativos cujo lucro está acontecendo agora, neste momento, que é uma coisa totalmente diferente no risco, né? Uma coisa é você investir no ativo que já apresenta lucro e continua apresentando, e outra é você fazer uma aposta num ativo que acreditando que vai conseguir acertar o cenário daqui a 10 anos no Brasil. O Brasil é um país com muita instabilidade e acertar o ano que vem já é uma coisa difícil, imagina daqui a 10 anos, né? E outro último ponto que eu acho que é importante dizer foi um erro de perpetuação do cenário dos investidores. A gente está vendo agora essa queda do e-commerce de forma relevante, muito por causa disso. A pessoa chegou lá, viu, durante a pandemia o e-commerce subiu 50% ao ano. Aí toda a concorrência estava fechada. Aí a concorrência física abre e de repente desacelera o e-commerce. Isso é óbvio, né? Como é que você vai manter o mesmo crescimento em relação ao mercado? Quando está todo mundo fechado, você tem uma vantagem de concorrência gigante. Mas isso, obviamente, vai diminuir quando a concorrência abrir de novo, né? Então, mas muita gente acreditou que os 50% era o novo normal, mas não era. Então, acho que esse tipo de situação de perpetuação de um cenário de curto prazo também é algo que a gente gosta bastante de atuar, e a gente encontrou muitas oportunidades por causa disso. Eu acho que um destaque também, Anderson, no relativo, né, essa nossa disciplina de não pagar demais, né, e de manter os pés no chão, como diz um ditado, né, acho que um passarinho na mão vale mais do que 2 voando, evitou a gente de olhar para essas empresas que vão ter um fluxo de caixa interessante e se descontar dar uma taxa de 1, 2, 3% daqui 30 ou 50 anos, né, e tem uma série de ativos muito bons que dentro de 3, 4, 5 anos aí já vai dar um bom retorno para o investidor, né. E acho que vale só reforçar, né, que a gente fica animado num ano como esse, principalmente agora no final, né? Para nós, a matéria-prima de bons investimentos é comprar boas empresas e pagar barato, né? Eu gosto de brincar que o Value Investor aí está sempre feliz, né? Quando as coisas estão baratas, está super empolgado. Hoje está faltando espaço, está faltando caixa ali na carteira para tanta oportunidade ao mesmo tempo. E quando as coisas estão caras, o mercado está mais difícil, a gente está feliz porque a gente teve um belo de um resultado, né? A gente está rico, né? Então a gente está sempre animado ali, mas especialmente nesse momento, né, acho que, Rafael, você que faz um trabalho bacana de educação para esses investidores, talvez mostrar que não é só a questão política, macro, tem muito negócio muito barato, bem tocado, que independente do cenário, acho que nos preços atuais deve entregar um bom retorno para o investidor. Hein? Boa. Eu queria aproveitar para fazer uma pergunta. O Anderson já deve estar com vocês, pelo que eu me lembro, aí há uns 2 anos, mais ou menos. E lendo o livro dele tudo, eu sei que ele é uma pessoa que gosta de ativos que trabalham muito ali com preço sobre valor patrimonial, preço sobre lucro. Então ele acaba olhando mais assim, empresas de properties, empresas incorporadoras, empresas de talvez shoppings, banco e coisa do gênero. Mudou alguma coisa na gestão do Real Investor e nas empresas que vocês olham depois que o Anderson chegou, César? Período anterior e o depois? Bom, vamos lá. Tem uma sinergia ali com o Anderson muito grande, né? Uma amizade assim de longa data, e a gente troca ideias
sobre os investimentos, acho que desde 2007, né? Então a gente tem uma forma de pensar muito semelhante. Eu diria que no passado era mais importante esses indicadores, né? Preço sobre o valor patrimonial e PL, principalmente que tinham mais empresas aí da velha economia, né? Que eram intensivas em capital. E ao longo do tempo, né, acho que até pegando como referência o próprio S&P, né, que mudou totalmente as principais empresas, né, hoje são empresas que têm pouco capital empregado, né, então acabam que múltiplos preços sobre o valor patrimonial, o PL, dado o crescimento, as perspectivas são mais elevados. Então, logicamente, a gente vai se modernizando, a gente tem uma certa flexibilidade, né, para entender o cenário. Eu acho que a gente está sempre refletindo, né, nada é certo, assim, quando a gente olha o passado, é cristalino o que aconteceu, né? Quando a gente olha para frente, a gente tem uma série de interrogações, incertezas, né? E a gente vai evoluindo como investidor, né? Mas eu diria que esses indicadores, a gente olha bastante, mas a gente sempre adapta ao tipo de empresa que a gente está olhando, né? Acho que o próprio Charlie Munger recomenda que o investidor tem que ter uma caixa de ferramentas, né? Acho que diversificadas, e dependendo do problema, ele vai usar a ferramenta mais adequada, né? Então, quando a gente vai olhar para uma BR Properties, por exemplo, eu acho que é um baita do indicador, saber que ela está negociando hoje a metade do valor patrimonial. Concordo. E esse valor patrimonial é feito em cima da avaliação dos ativos que é feito anualmente, né? Então, acho que é uma referência muito grande. Se a gente for olhar uma empresa de tecnologia ou de serviços, isso é muito menos relevante, né? Você vai olhar muito mais para o fluxo de caixa, para quanto que essa empresa vai gerar, para as oportunidades de reinvestimento, tamanho do mercado que ela pode abocanhar, enfim. Mas a gente está sempre evoluindo, né, Anderson? Como o Charlie Munger diria, nada a acrescentar, mas eu vou falar alguma coisa assim. Eu acho que depende, como o César comentou, muito do setor, né? E cada setor tem o seu kit de ferramentas adequado para se analisar, e eu acho que junto desses indicadores vale muito o fluxo de caixa, qual que é o fluxo de caixa livre para o investidor, e qual que é o ROI do negócio. Eu acho isso fundamental, assim, qual que é a rentabilidade que esse negócio está tendo. Muitas vezes isso está dissociado, né, do que o investidor olha. Às vezes ele está pagando por uma empresa que tem ROI de 17%, está pagando 10 vezes o valor patrimonial, o ROI do investidor é menos de 2% ao ano. E, às vezes, uma mesma empresa com ROI uma empresa também com ROI de 17% está negociando abaixo do valor patrimonial, né? Eu acho que costuma ser uma oportunidade bem melhor, assim. É claro que a gente tem que ver o cenário que está inserido aquele negócio, se está melhorando, piorando, como é que está a concorrência. Às vezes o mercado simplesmente ignora excelentes oportunidades, como, por exemplo, uma empresa de utility com um contrato de concessão de 30 anos, ou seja, garantia de não concorrência durante 30 anos, deveria ter um prêmio de negociação em relação ao negócio que está sofrendo uma depredação por causa da concorrência. Por exemplo, e-commerce. Tem coisa mais concorrida que o e-commerce aqui no Brasil? Tem 5 empresas muito grandes, tem um monte de empresa que está vindo para cá que sequer precisa ter lucro, e chega um Shopee... Eu acho que banco digital ainda é mais concorrido, hein? Tem eu acho que uns 80 bancos digitais já. Eu sei ou que, mais. Vai ter o banco digital do banco digital, que vai ser cliente do banco digital. E o detalhe, assim, né? Esses novos que estão vindo, eles vão conseguir um lucro maior do que quando era um oligopólio. Né? Vai ser algo impressionante, assim. Cara, depois que eu vi que até a Ser Educacional, que é uma empresa de educação, tá abrindo um banco digital, eu realmente já fiquei um pouco mais pé atrás. Não, eu sei que a própria Via Varejo também tem seu banco digital, a Magazine Luiza, todo mundo vai ter o seu. Mas o varejo, mas uma empresa educacional eu achei bem estranho. Para dar crédito estudantil que o banco não dá. Quer dizer, o crédito ruim ele vai dar no banco dele. É bem estranho. Mas vamos lá, eu não quero te cortar, não. Pode continuar. Aí esses indicadores são muito de acordo com caso a caso, né? Isso é o que é a grande arte. Assim, às vezes alguém usa um indicador de outro setor, por exemplo, eu vou olhar o PL numa empresa de propriedades. É um indicador inadequado, porque na verdade tem que ver o fluxo caixa livre e o NIV, que são os principais indicadores, para ver que há um desconto em relação. Quando você está comprando um negócio a metade do custo de construção, dificilmente não vai ser uma boa oportunidade, né? Porque historicamente isso negocia pelo menos 80% do NIV, que é o valor de mercado dessas atividades. Isso. E aí, só para chegar a esse valor de mercado, hoje, várias empresas têm que subir 60%. Então, há um pessimismo assim, muito grande, ainda que haja desafios,
o momento atual precifica que esse cenário de a pandemia vai durar para sempre, que as pessoas nunca mais vão voltar a circular e que os ativos não vão ter mais serventia, né? Esse é o cenário ideal para se investir, principalmente porque vai diminuir a concorrência futura, está todo mundo com medo, né? E quando isso acontece, daqui a 2, 3 anos vai faltar ativos de quem atua nessa área. Então é questão de paciência, assim, saber o ciclo, porque o ciclo, o momento de comprar sempre é diferente do ciclo econômico do negócio, né? Porque quando tiver tudo bem, tiver revisional positiva, quando tiver uma ocupação muito grande, possivelmente vai ser a hora de vender, porque daí vai estar muito caro e as pessoas vão estar muito otimistas e precificando para sempre esse cenário. Mas daí vai vir a concorrência e vai fazer o trabalho que faz o mercado de quando tem ativos muito rentáveis, que é aumentar a concorrência, né? É ótimo, Anderson. E a gente aqui, vocês falaram alguma coisa sobre e-commerce, setor de varejo aqui, o César até falou de BR Property, e eu acho que vocês poderiam falar um pouco mais sobre os setores que estão muito amassados esse ano, que o pessoal pergunta muito até para a gente, para o próprio Daniel, que principalmente varejo e construtoras, né? Se vocês têm ou tinham até há pouco tempo, a gente consegue ver aquelas posições da CVM com a defasagem de 3 meses, via varejo, né, saiu de 20 para 5 reais, direcional, BR Properties, algumas outras empresas que eu não recordo agora, mas esses dois setores, vocês acham que são os mais amassados aí, tem mais oportunidade no momento, que vocês estão aplicando mais, vocês vão sair, esperar o arrefecimento aí de 2022? Como é que está a cabeça de vocês, principalmente com relação a esses dois setores? Só deixa eu completar aqui que no chat, muita gente perguntando de Sanepar também. Foi. Ô, Rafael, existe uma máxima, né, que você tem que comprar na baixa e vender na alta, né? É fácil de falar, é uma coisa super simples, né? É bom senso. Para você comprar na baixa, né? Geralmente alguém te vende algo barato, porque aquele negócio não é popular, não tem tanta gente querendo comprar. E geralmente a gente imagina que as melhores oportunidades você encontra nesses setores, né? Logicamente que você ganha dinheiro olhando para frente, né? Então a gente tem que evitar algumas que a gente fala lá, um value trap, né? Uma empresa que está barata, mas tem um motivo, que as perspectivas são ruins, enfim. Então a gente costuma assim olhar, né, para aquelas empresas e setores que estão nas maiores quedas de um determinado ano para ver se dentro daquelas maiores quedas tem algo que sofreu de maneira exagerada, né? Então, eu vou começar aqui com uma empresa, por exemplo, que a gente tem uma posição e tem aumentado bastante aí nos últimos meses, semanas, aí, até sendo coerente com a nossa carteira, que é a construtora Iven, né? Para usar um exemplo, né? A Iven, até fazendo um retrospecto assim bem rápido, né? A gente não gostava muito da empresa, olhando assim o histórico dela de alocação de capital. Então, a empresa que cresceu meio sem disciplina desde o IPO, se endividou demasiadamente, entrou em várias praças, assim, faltou um pouco de racionalidade na alocação de capital. Porém, ali na crise de 2014, 2015, um novo player apareceu, um fundo lá chamado Melpar, que foi capitaneado pelo Leandro Melnick, que é um cara que toca uma construtora que hoje é capital aberto na Bolsa também, a Melnick, com uma família, se não me engano, o Alexandre Grendene, família Zafre, eles foram comprando essas ações em bolsa, compraram o controle, trocaram o conselho, eu acho que de 38 diretorias ele reduziu para 6 ou 7, saiu de todas as praças que não fazia sentido, focou os esforços em São Paulo, com a marca Iven, e com a marca Melnick, né, que eles são donos de 44% em Porto Alegre, né. Essa Melnick, nos últimos 10 anos, né, que era o que o Leandro Melnick tocava, deu um retorno de algo de 18% sobre o patrimônio, numa década que a maioria das construtoras perderam dinheiro, né? E hoje, ela caiu bem o ano passado, e esse ano está caindo 45%, se eu não me engano, está negociando a 80% do valor patrimonial, deve estar negociando a uma relação preço-lucro em torno de 6 para esse ano, e talvez um pouquinho menos para o ano que vem. Ela tem, acho que 1/3 do valor de mercado em caixa. Os caras são muito bons alocadores de capital, os caras estão prontos para esse cenário assim mais difícil, e é um preço que a gente não imaginava, assim, tá comprando
pagando assim para uma construtora dessa qualidade, assim, olhando para frente, né? Então, a gente vê com bons olhos. E uma coisa engraçada, final de 2019, a gente estava quase que saindo totalmente do setor de construção e o mercado estava todo animado, né? Teve uma febre, assim, de IPOs, de empresas querendo abrir o capital, final de 2019, começo de 2020. Naquele momento, a gente não via muita oportunidade, a gente estava vendendo e diminuindo, assim, drasticamente as nossas posições, né? Aí, logo depois, ali em abril, né, na questão do Covid, ali a gente começou a comprar e agora a gente tem reforçado, né? E eu acho que vai dar bons frutos, assim, se a gente olhar para um horizonte aí de 2, 3 anos para frente, né? Então, essa é uma empresa, por exemplo, do setor de construção, que a gente tem se aproveitado. Inclusive, no setor está cheio de oportunidades aí. Eu acho... Desculpa. Não. Eu acho que só complementando o que o César colocou, a empresa está praticamente a metade do NAV, porque o NAV dela é em torno de R$13 por ação. A gestão tem meta bem clara de ROI, assim, de rentabilidade dos projetos. Ela fez um Investor Day aí muito bom. Quem quiser se aprofundar, dá de ver, a apresentação está excelente. Tem as metas de rentabilidade de projetos, assim. E outra coisa que é importante é que no quarto trimestre do ano passado ela descontinuou a Praça do Rio de Janeiro, que é onde ela tinha prejuízo. Então, durante os últimos 3 anos, o balanço dela foi bem sujo, anterior a isso, né? Foi bem sujo por essa questão dos projetos que não eram rentáveis que ela tinha. Ela descontinuou essa praça do Rio de Janeiro e no quarto trimestre do ano passado, ela fez uma venda desses ativos para um fundo imobiliário e fechou a praça. Aí ela reconheceu um prejuízo não recorrente, mas se a gente tirar esse evento, ela já estaria rodando perto de um ROI de 15%. Para uma empresa que negocia 80% do valor patrimonial, o ROI do investidor fica bem alto, perto de 20%, negociando a 5, 6 vezes o lucro para esse ano, com dividendo alto e gerando caixa. E, principalmente, assim, houve uma mudança de gestão em 2018 que o mercado não percebeu. Precifica ela como uma empresa de baixa qualidade, mas, na verdade, é uma empresa que tem uma gestão superior à média das consultoras negociadas em bolsa. Ela deveria ter um prêmio em relação à média de mercado e não esse deságio que ela tem. Tanto é que o EV dela, considerando o que ela tem em caixa, é em torno de 800 milhões. Uma empresa que deve superar 200 milhões de lucro esse ano, fácil, assim. Então, é totalmente desproporcional o preço que ela está negociando e a gente está bem animado, assim, com o investimento na Even, principalmente nesse momento ali. O pessoal fala muito de aumento de custo de construção civil, aumento de juros, assim, mas ela tem um resultado acurado muito forte para reconhecer esse ano e ano que vem ainda, porque o ciclo do negócio é longo. E os últimos 3 anos dela foi de um crescimento de rentabilidade bem relevante, assim. Então, a grande tendência é esse lucro continuar bom o suficiente para justificar o preço bem superior a esse que está negociando em bolsa. Já fez recompra, os insiders estão comprando também. No último trimestre no último mês já apareceu o Conselho de Administração comprando ações também, que são, assim, sinais importantes de que o ativo está num bom momento, num preço adequado e tem um bom futuro pela frente. Boa. Quem quiser saber mais ainda sobre o setor de incorporação, hoje 5h40 aqui no Ultimate Value, a gente vai estar entrevistando o pessoal da JHSF, que também tem a parte dela de incorporação, então vai ser legal para a gente dar uma olhada nisso. Agora, eu queria fazer a pergunta para vocês, que é até o tema dessa nossa live de hoje, que é o seguinte: a gente sabe que vai entrar 2022 e vai ter eleições, vai ter juro alto, e talvez tenha até uma recessão do PIB. Mesmo considerando tudo isso, esse seria o melhor momento para investir na Bolsa nos últimos 5 anos? Aí já considerando a queda do preço que já teve, isso tudo que vocês falaram, mas também esses desafios. Daniel, a gente sem dúvida acho que está num momento muito interessante. Eu acho que em relação aos 5 anos, talvez não, porque 2016 estava um ano fantástico, 2017 também muito bom, 2018 também fantástico, comecinho de 2019 também. Porém, assim, no segundo semestre de 2019 já estava difícil de encontrar boas oportunidades. A gente teve uma oportunidade assim ímpar ali na questão do Covid, ali logo depois, né? Teve uma queda exagerada, mas voltou rápido. E eu acho que a gente está num momento assim bastante interessante agora nesse final de 2021. Até fazendo uma retrospectiva bem rápida, até da minha carreira como investidor, eu comecei a investir em 2001, 2002.
era um momento assim que a bolsa estava muito barata, tinha muitas empresas assim muito interessantes. O país teve uma década fantástica, então foi um dos melhores momentos. Eu tive a felicidade de começar assim num momento assim muito bom, assim como o Anderson. Aí no final de 2008 a gente teve a crise do subprime, foi uma oportunidade de ouro, foi quando até a gente decidiu abrir o clube de investimento Real Investor. A gente fala que tem a crise, existe um indicador, né, preço-lucro, ali foi uma crise de preço no Brasil, né, porque não mudou nada o lucro das empresas, o problema era fora e o preço caiu muito, então a gente ficou com as empresas assim muito baratas, né, então quem pôde comprar ali, acho que teve oportunidades aí de uma década, né. Aí no finalzinho de 2015, começo de 2016, já estava ali a Dilma se arrastando, aquela possibilidade dela sair e a gente ter uma perspectiva melhor. Foi um momento assim também assim ímpar, as coisas estavam muito baratas. E agora, né? E até tentando quantificar, né? Quando a gente olha aquela relação preço-lucro das empresas assim na média assim ao longo do tempo, hoje a gente deve estar negociando, olhando para frente em torno de 8, assim, uma relação preço-lucro em torno de 8, contra uma média dos últimos 10 anos, se eu não me engano, de 11, 12. O que diz que a gente está num momento assim de empresas assim bastante interessantes, né? Logicamente, a gente não gosta muito de falar da bolsa como um todo e muito de cases específicos, né? Até lembrando, né, o fundo Real Invest, igual o Rafael bem colocou no começo, a gente teve um ganho acumulado agora de 1.400% nesses 13 anos de história, e o Ibovespa deu algo como 200%, né? E a gente conseguiu achar oportunidades muito melhores, né? Mas eu acho que, sem dúvida, a gente está num daqueles momentos assim que tem muitas empresas num preço, eu acho que até nos sonhos assim mais otimistas, às vezes a gente não encontrava, né? E a gente gosta sempre de falar que a matéria-prima para bons investimentos é comprar uma boa empresa num bom preço, né? E você encontra isso quando tem um cenário igual você desenhou, né? Vai ter uma recessão para frente, juros mais altos, uma eleição assim difícil, mas eu acho que muito disso está no preço. E independente assim, acho que do candidato, acho que a gente costuma, acho que dá uma importância muito grande para essa questão política. Olha o que a gente teve de presidentes aí nos últimos 30 anos do país, o tanto de problema, e não impediu de várias dessas empresas que estão na bolsa ali continuarem crescendo e ganhando dinheiro, né? Lógico, vento a favor assim ajuda, mas no Brasil uma certeza que a gente tem que de Brasília vem vento contra, né? Mas esses caras conseguem, acho que, surpreender positivamente. O ruim é quando você paga um preço de país de primeiro mundo para investir no Brasil e você descobre que aqui é terceiro mundo mesmo, né? Mas não é o caso hoje, é uma das bolsas mais baratas do mundo, com um dos câmbios mais depreciados, né? Eu acho que, como bem falou o César, assim, o grande problema, na verdade, não é o cenário. O grande problema é não ter uma remuneração adequada para o risco que a gente vai correr, né? Hoje, assim, os ativos que podem sofrer no mercado doméstico por causa da eleição, ou se vier algum candidato que seja desfavorável ao mercado, isso já está indo para o preço, né? Já foi para o preço. Assim, a gente tem vários ativos, por exemplo, a gente gosta de Aliança Sonai. Início de 2020 tinha briga para comprar a empresa acima de R$40. No IPO ela lançou ações a R$40. Agora ela voltou às vendas que tinha em 2019 e nós estamos pagando R$19, metade do custo de construção dos imóveis. Então é um exemplo clássico, assim, esse risco que todo mundo está vendo, o risco político, esse juros subindo, o risco fiscal, é algo que traz a oportunidade. Assim, dificilmente nós vamos ver um cenário todo rosa, tudo. Final de 2019, aconteceu esse cenário maravilhoso, que parecia que o Brasil ia engatar várias reformas, a inflação estava controlada, o crescimento, enfim, estava chegando, situação fiscal ficando cada vez melhor. Parecia, não, agora vai. Não tinha oportunidades quase. Os ativos estavam bem caros, a gente já estava fazendo caixa aqui. Infelizmente veio o Covid e não deu tempo de terminar de fazer o caixa que a gente gostaria, porque também foi uma surpresa, né? O Brasil estava indo muito bem. Mas daí o que é melhor? Comprar Aliança Sonai a R$50 ou BR Properties a 15 ou Neo Energia a R$27? Ou pagar agora na Aliança Sonai R$19, na BR Properties R$7 e na Neo Energia R$17? Pô, é incomparável, assim. Primeiro, a Aliança Sonai já voltou a ter o faturamento que ela tinha em 2019, um endividamento muito baixo.
A Neoenergia está com lucro 50% acima que tinha Maior. em 2019, bem maior. Você está pagando 40% a menos. Aí pega, por exemplo, o Banco do Brasil, que caiu também 40%. O lucro está 20% acima do que era 2019. Estamos pagando 4,5 vezes o lucro, dividendo de 8%. E já teve visão do guidance com lucro para cima, né? Exatamente. Então, o problema não é exatamente esse cenário conturbado. O problema é quando a gente paga demais por alguma coisa. E tenho certeza que hoje, mesmo com a percepção do mercado que o cenário piorou, na verdade, está muito melhor para comprar. E outra, assim, essa promoção é uma promoção de fluxo. Promoção de fluxo não dá medo. Promoção de fluxo é oportunidade. Porque o pessoal está saindo obrigado, mesmo que não queira. Não estão vendendo empresas porque o balanço está decepcionando. Pelo contrário, os balanços estão vindo muito bons, bem acima, inclusive, de várias previsões. Acima do que eram numa época antes da pandemia. Deveria ter uma precificação mais adequada, né? Então, isso é uma oportunidade. Hoje, o olho do furacão está nos ativos domésticos. Assim, claro que a gente tem uma carteira diversificada que tem ativos que são dolarizados para se proteger de um cenário que piore mais aqui dentro, mas a gente vê claramente que esses ativos domésticos, como o Rafael comentou ali, propriedades, construção civil, varejo, principalmente varejo físico, assim, que está espancado. Por exemplo, a gente pega uma Guararapes, que no final de 2019 estava R$ 32. Agora estamos pagando R$10 pela empresa, uma empresa que já voltou ao faturamento, que era de 2019 também, e 2019 ela vinha de 39 trimestres consecutivos de crescimento. Enfim, eu acho que há um exagero no mercado, na precificação, principalmente algumas narrativas assim que não vão se confirmar. A gente vê a atividade retomando a patamares anteriores em vários negócios. A gente vê os hábitos de consumo voltando, e principalmente a boa parte da desaceleração do e-commerce é por um retorno a hábitos de consumo presencial também. Claro que alguma coisa fica, o patamar que o e-commerce vai ficar é superior ao que era antes, mas uma coisa é você sempre tem que analisar um ativo de acordo com o preço que está pagando por ele, né? Você tem que raciocinar conforme os preços. Quando você está raciocinando num negócio que está 60% mais barato, você tem que levar em consideração, poxa, agora ele está faturando a mesma coisa, e está 60% mais, até muito melhor. Agora, às vezes, o pessoal se emociona com um negócio que cresceu 20%, mas o preço subiu 200%. Às vezes é muito pior. Não, cresceu, tudo bem, mas olha, já foi reconhecido pelo mercado. A partir do momento que foi reconhecido pelo mercado, a oportunidade acabou, né? Boa. Excelente. O Leonardo aqui falou que o Setup Brasil, que vocês estão falando aí, quando acha que vai virar a Suíça, você vende, quando acha que vai virar a Venezuela, você compra. É mais ou menos isso mesmo. E a gente vai chegando mais... Boa regrinha de bolso aí. Né? Boa regra. A gente está chegando aqui no nosso final, quase 800 pessoas ao mesmo tempo, queremos agradecer. A gente vai ficar até 6h30 hoje aqui. O pessoal que puder printar a tela e marcar a gente no Instagram, dica de hoje, carteira Z, tá? A gente vai repostar lá no Instagram, carteira _Z e dica de hoje _7, beleza? E aqui, acho que a minha última pergunta para vocês é uma coisa bem interessante de a gente falar sobre proteções. O Anderson falou agora sobre dolarizar a carteira, né? E eu acho que vocês estavam lá na pandemia, se eu não me engano, na carta que eu li, em março, ali, em torno de 16% em caixa, e depois daquele banho de sangue, ficaram com 3% apenas. Alguma coisa parecida com isso. E com as eleições de 2022, o fundo ele vai tender a ser reativo ou proativo nesse cenário, né? Porque a gente precisa falar de proteção também, até o pessoal que é cotista ou que está pensando em... como é que vocês lidam com isso? Como é que está o nível de caixa? Ou vocês pretendem estar com o nível de caixa? Se vão utilizar derivativos? Enfim, fala só um pouco sobre isso, esse contexto para a gente. Bom, vamos lá, assim, de maneira geral, como a gente está encontrando muitas oportunidades e o preço está muito interessante, o nosso caixa hoje é baixo. Eu acho que cada eleição acho que tem uma história assim um pouco diferente, né? Nessa parece que já está tendo uma certa antecipação, né? Então a gente já está vendo, eu acho que a sangria, assim, a gente está conseguindo comprar muitas coisas baratas, e o que deixa a gente um pouco mais tranquilo.
igual o Anderson colocou, a gente até quando a gente pensa no fundo, na carteira, a gente sempre tem uma carteira adequadamente balanceada, né? Então a gente tem empresas que se beneficiam de uma inflação mais alta, exportadoras que se beneficiam de um dólar mais alto, enfim, a gente está de uma forma assim geral assim equilibrado, né? Agora, a questão de derivativos não é muito comum a gente usar, mas a gente tem essa possibilidade, né? Até, Rafael, se eu puder ilustrar o que a gente fez no passado, 2014, eu era aquele verdadeiro sapo dentro da panela e com a água quente, a panela quente, a água esquentando, e a gente via as coisas deteriorando e demoramos um pouco assim para ver a gravidade assim do cenário que assim estava vindo pela frente. Então a gente teve anos ruins assim no fundo Real Investor. Foi quando a Dilma também assim ganhou a eleição, enfim, foi reeleita, então a gente sofreu um pouco mais assim do que deveria, né? Acho que dava para ter evitado um pouco. Na eleição de 2018, antes da eleição, a gente entrou com um pé um pouquinho aí no freio. A gente estava com um caixa um pouco maior, chegando mais próximo da eleição, como a gente entendia que era um cenário assim binário, assim, que ou era o Haddad ou era o Bolsonaro, e a chance que a gente atribuía era 50% para cada cenário, e a gente só tinha uma certeza, que o mercado ia gostar um pouco mais do cenário do Bolsonaro com o Guedes e ia, assim, talvez detestar o cenário ali com o Haddad, né? A gente decidiu vender um pouquinho de Bovespa Futuro, então a gente estava ali 80% comprado, se eu não me engano, 20% em casa, a gente vendeu 20% do Notion em Bovespa Futuro, então a gente diminuiu de 80 para 60, e a gente na época fez uma estrutura de opções, assim, que se o dólar passasse de 4,40, por exemplo, a gente teria um certo hedge para uma parte da carteira. E a gente tomou essa decisão alguns meses antes do primeiro turno, então prejudicou um pouco o nosso resultado, a gente ficou ali com o fundo meio que andando de lado, assim, em linha com o Ibovespa. Quando teve o primeiro turno, o Bolsonaro saiu com uma vantagem assim, interessante e não fazia mais sentido para a gente ser tão conservador, então a gente voltou a ficar ali 95% comprado e a gente acabou se beneficiando bastante da retomada nos anos subsequentes, né? Agora, para esse ano, eu acho que vai depender muito da nossa leitura, né? Acho que olhando para frente ali, dos cenários, ainda está, acho que um pouco cedo, né? Mas essa parte eu acho que eu passo para o Anderson, ele que tem que avisar o que vai acontecer para a gente se posicionar. Eu vejo da seguinte forma, eu até tinha comentado com o César antes aqui, a principal proteção que a gente tem é a margem de segurança, assim, é comprar uma coisa por muito menos do que vale, né? Então, no mercado interno, eu comentei essas teses aí de ativos a metade do valor patrimonial, ou do NAV, ou ativos negociando a 4, 5 vezes o lucro, mesmo com crescimento forte. Então, esses ativos, ainda que venham uma situação desfavorável na eleição, eles já precificam que vai vir uma situação desfavorável. E muitas vezes, é bom que se diga que na eleição acontece o contrário, né? Todo mundo espera algo muito ruim, aí de repente aparece uma via mais interessante, algum candidato que agrade o mercado e, de repente, a população junto, é difícil, mas pode acontecer, e a Bolsa pode engatar uma alta muito antes de se definir a eleição. Não sei se vocês se lembram, em 2014, o Eduardo Campos começou a ganhar popularidade, a Bolsa começou a subir forte junto, porque ele poderia ser um outlier, a ganhar a eleição, e de repente veio o acidente de avião dele, né? Ele acabou morrendo. Mas era uma situação totalmente inesperada, um candidato que ninguém via potencial. Então, o risco de não estar posicionado ou de estar posicionado, ele é de duas pontas. Assim como você pode perder mais um pouco se vier uma situação desagradável, você pode também perder se, de repente, tiver uma alta antecipando o resultado positivo que pode vir para o mercado. Hoje, já está precificado boa parte de um resultado ruim, assim, está quase precificado a volta do Lula no mercado, pelo que se tem de várias ações domésticas. Em contrapartida, é bom que se lembre que a maior alta em dólar da Bolsa foi no período da esquerda, né? Quando o PT ganhou, o Lula ganhou a primeira vez, a Bolsa subiu mais de 30 vezes em dólar. Então, é muito relativo, assim, depende muito do momento econômico. Na realidade, o pior é a surpresa não esperada. Assim. Todo mundo já sabe que o Brasil está numa crise difícil, que há uma certa recessão contratada para o ano que vem, então as empresas já estão preparadas para isso.
O pior seria se fosse como em 2012, 2014, as empresas estavam se preparando para um ciclo de alto crescimento. Então, elas estavam inchadas, estavam com o custo de mão de obra estava muito alto, os materiais estavam caros no Brasil. Hoje os materiais estão caros, mas a mão de obra não tem problema. O cenário era muito pior. As empresas estavam endividadas, fizeram vários planos para crescer e, de repente, veio uma recessão. Para quem não se lembra, em 2012 o Brasil cresceu 7%. E foi um crescimento bem artificial, né? Porque muito disso foi anabolizado por empréstimos públicos, né? E aí chegou 2013, 2014, as empresas estavam preparadas para a continuidade desse crescimento, que não veio. Dessa vez todo mundo já está preparado para a recessão, todo mundo já sabe que o cenário está difícil, endividamento está muito mais baixo do que era naquele período, a rentabilidade dos negócios estão bem acima do que era, e mais, assim, negócios que se beneficiam do dólar estão voando, a indústria está voando, aqueles que exportam, a agricultura está voando, quem tem o juro como matéria-prima de resultado acaba se beneficiando, também vai se dar muito bem ano que vem, uma seguradora, por exemplo. Então, a principal proteção, primeiro, mais segurança, se a gente for investir no mercado doméstico, ou ativos que se beneficiam do caos do Brasil. Por exemplo, uma exportadora, uma empresa de commodities, de petróleo, de mineração, de empresa de carnes, como o JBS, são ativos que boa parte da receita diz mais respeito ao mercado global do que a eleição brasileira, né? Então, esse tipo de negócio, especificamente, são uma boa proteção. A gente tem uma carteira adequadamente diversificada, e como a gente... Isso é outra coisa que é a nossa característica, a gente não vai all-in numa tese, né? Muitas vezes um fundo tem um desempenho muito forte porque ele estava com risco inadequado, assim, estava muito exposto a uma variável. Por exemplo, estou muito exposto a dólar mesmo. E se ganha alguém favorável ao mercado? O dólar desaba, esses negócios vão ter uma lucratividade menor. E isso é um risco também. Às vezes o excesso de proteção, o excesso de cautela também é um risco. Então, tudo tem que ser feito de uma maneira racional e principalmente encontrar margem de segurança em todos os segmentos que a gente escolhe fazer nosso portfólio, né? Então, qual que é as melhores opções para se beneficiar de um dólar que continue assim desvalorizado no país? Aí a gente compra esses ativos. São aqueles que já precificaram um cenário ruim. Diferente, se a gente tivesse aqui construtora negociando a 1,5 vezes o valor patrimonial, ou as empresas propriedades ou NIV, ou então pagando 7, 8, 9 vezes nas empresas do setor elétrico, a gente está pagando só 4 ou 5, seria outra coisa. Esse risco não está no preço. Então a gente tinha ainda o risco de cair 40%. Essa queda já aconteceu. Então, se a queda já aconteceu, e boa parte do ciclo monetário de restrição já aconteceu também, a tendência é que depois que passar todo esse ciclo monetário restritivo, começar a reduzir essa precificação que isso traz negativo para os ativos e o pessoal começar a olhar para frente. Bom, o ciclo monetário de alta já foi. A partir de agora, a tendência é mais cair do que subir os juros, né? E a partir desse momento, os ativos teriam que voltar a se valorizar, principalmente no mercado doméstico, né? Mas se você tiver uma carteira 100% protegida, você não vai ganhar nada com isso, né? Então, tudo é uma questão de saber dosar o quanto que a gente quer de cada risco e é importante dizer assim, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Se você tiver com muita dose excessiva em algo que parece um remédio, ele vira um veneno também. Boa. Acho que é isso. Com isso a gente encerra hoje, né? Daniel, fala. Para encerrar aqui, obrigado, Anderson e César. Se você quiser fazer aquele negócio que a gente fez em 2019 e 2020 ali, da ação... nem tinha pensado nisso. A gente fez uma brincadeira lá em 2019, no evento presencial aqui no Rio de Janeiro, para cada gestor escolher uma ação para 2022. Uma brincadeira, não é nem um compromisso que vai subir, enfim. O César Paiva, ele deveria pedir desculpa para as pessoas, porque ele falou Vale e ela subiu 70% em 2020. Então, ele deveria se desculpar, e tanto que a ação voou em 2020. Se vocês quiserem participar e falar alguma empresa que vocês acreditam que está mais amassada para 2022 ali, e fica à vontade. Quer começar aí, Anderson? Boa questão, assim, eu acho que... Não, é só uma, que senão fica em cima do muro, fala várias, a escolha é melhor. É só uma. Tá. Uma cada uma? Tá, vamos fazer uma cada uma. Uma cada um, pode. Tá, eu falo Aliança Sonae.
Eu vou colocar a Neo Energia, mas até fazendo um disclaimer. Estava no empate ali. Boa. Do ponto de vista do risco-retorno, né? É uma coisa que a gente olha muito, né? E eu acho que é importante, né, quando a gente é investidor, para sobreviver ao longo do tempo, né? A gente tem um ano difícil, então ter uma empresa de utility com mais previsibilidade nos preços que estão hoje, eu acho que a gente tem hoje um bom retorno contratado com um risco baixo, né? Mas não é aquela empresa, talvez, para dar uma porrada, né? Mas não é necessariamente o nosso estilo, né? Eu acho que ao longo do tempo, né, se a gente conseguir 20%, 25% ao ano composto ali, você vai dar uma porrada muito grande, mas não precisa necessariamente concentrar demais e correr o risco de tropeçar no meio do caminho, né? Excelente. Está anotado aqui. Queria agradecer ao... Rafael, um último pedido, né? Na rede social recente eu te convidei para visitar Londrina aqui. Você falou que queria um convite formal, né? Então eu queria aproveitar a live, convidar você e o Daniel para passar uns dias conosco aqui em Londrina. Fiquei sabendo que você só está visitando a Faria Lima ali, o eixo Rio-São Paulo. Queremos ver vocês em Londrina. Aí a gente fala com os seus assinantes daqui de Londrina, tá? Então fica o convite aí pro comecinho do ano para os dois aí. Aí, Daniel, vamos embora. Não, eu não gosto de visitar São Paulo. Eu prefiro mais visitar Londrina. O Rafael não vai operar o nosso fundo, não, tá? A gente não é tão arrojado igual o pessoal da Versa, não, viu, Rafael? Não, você vai só olhar. O diretor de risco não deixa você chegar perto do computador. Talvez você mude de ideia, mas obrigado. Vamos sim, vamos marcar para ele, com certeza. Obrigado, César. Obrigado, Anderson. Foi uma verdadeira aula, muito agregador.